Graça e paz, amém? Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Diga assim comigo, nunca. Diga assim comigo, nunca vou parar de avançar. Agora que você já sabe qual é a frase, pode dizer com convicção: nunca vou parar de avançar. Agora tudo junto, nunca vou parar de avançar. Vamos? Nunca vou parar de avançar. Que seja uma realidade na minha vida, que seja uma realidade na sua vida. Nunca pare de avançar. O que é que diz a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12? Paulo disse o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Palavras do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses. Nós estamos chegando ao final do ano 2022, o ano do avanço. Com certeza um ano muito difícil em muitos aspectos, um ano com muitas lutas, um ano com muitos desafios, mas também, irmãos, um ano repleto de muitas vitórias. Um ano repleto de grandes avanços. Com certeza, se nós fizermos aí um balanço da nossa vida durante o ano 2022, nós vamos perceber que nós avançamos muito mais do que retrocedemos. Avançamos muito mais do que fomos tentados a desistir. Avançamos muito mais. Por quê? Porque fomos surpreendidos com tudo aquilo que do céu foi liberado sobre a nossa vida. Mas nós não podemos parar por aí. Há um grande problema em avançar e parar naquele avanço. Nós não podemos parar. Nós cremos que Deus ainda tem grandes coisas para fazer em nós e também grandes coisas para fazer através de nós. E é por isso que a mensagem de encorajamento de Deus para nós nesse domingo é essa: nunca pare de avançar. Até o nosso último dia sobre a terra, nós nunca podemos parar de avançar. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo usa a figura de um atleta para descrever a vida cristã. Ele consegue olhar para o mundo, para as circunstâncias que nós enfrentamos, e ele consegue tirar dessas circunstâncias, desse mundo, algumas lições preciosas. Assim como um atleta, um cristão nunca pode parar de progredir, um cristão nunca pode parar de melhorar, um cristão nunca pode parar de avançar. O texto diz que há uma recompensa para aqueles que conseguem chegar ao final da caminhada, ao final da corrida da vida, reconhecendo que a jornada valeu a pena. As lutas, os problemas, as dores, os sofrimentos, as perdas, elas fazem parte do caminho e do contínuo avanço da vida cristã. Nós não conseguimos passar pela vida sem enfrentar problemas. Não conseguimos passar pela vida sem enfrentar lutas, sem enfrentar enfermidades, sem enfrentar perdas e tantas outras coisas. Elas fazem parte do nosso contínuo crescimento, elas fazem parte do nosso contínuo avanço. Então, olhando aqui para o texto que Paulo escreveu aos crentes da igreja de Filipos, quais são as lições que nós podemos aprender para nunca pararmos de avançar
na vida espiritual. A primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo: nunca pare de avançar. Então, não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Há um detalhe muito interessante nesse texto que Paulo escreveu. A parte A do versículo 13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo participa de uma corrida, e uma corrida que ainda não terminou. Preste atenção, todos nós estamos participando de uma corrida, a corrida da vida. E se você está aqui nessa noite, se você nos assiste aí, eu quero dizer que essa corrida ainda não terminou. E se ela ainda não terminou, nós não podemos nos satisfazer com as vitórias de ontem. Elas foram importantes, elas foram significativas, elas nos inspiram, mas nós não podemos ficar apenas com as vitórias de ontem. Nós não podemos ficar apenas com os avanços de ontem. Para cada estação, e o pastor falou isso hoje na mensagem da manhã, uma nova estação chega, e para cada estação nós somos desafiados a continuar avançando. Nesse texto, Paulo, ele tem uma percepção muito grande de que ele precisa continuar correndo, porque a sua corrida ainda não terminou. Ele entendeu perfeitamente que ele não podia se satisfazer apenas com as vitórias de ontem. Paulo tinha consciência da sua imperfeição. E porque ele tinha consciência da sua imperfeição, ele queria mais. Irmãos, quando nós temos consciência da nossa imperfeição, quando nós temos consciência do quanto nós somos pecadores, do quanto nós somos falhos, do quanto nós somos errantes, nós precisamos entender que precisamos ainda mais do Senhor, ainda mais do Senhor. Ele nos fez vencer ontem, mas Ele nos faz vencer hoje, Ele vai nos fazer vencer amanhã. A gente precisa continuar avançando. Essa santa insatisfação deve tomar conta do coração de alguém que nunca para de avançar. Não podemos apenas ficar satisfeitos com aquilo que aconteceu ontem. Eu preciso ficar satisfeito com aquilo que está acontecendo hoje. Eu preciso ficar satisfeito com aquilo que vai acontecer amanhã. Quantos aqui nessa noite já estão com seu coração cheio de expectativas daquilo que Deus vai fazer no ano 2023, quando na verdade Deus já fez, nós só vamos tomar posse, mas o nosso coração se enche de expectativa. E eu quero dizer que o seu coração precisa estar cheio de expectativa para aquilo que Deus ainda vai fazer no ano 2022, porque a corrida de 2022 ainda não terminou. Não terminou. Pastor, ontem eu alcancei uma vitória. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente estaciona nessa vitória. Pastor, ontem eu consegui avançar. Sabe qual é o grande problema? É que a gente para no avanço de ontem. E quem para no avanço de ontem não consegue avançar para coisas novas. Quem ficou sentado sobre a vitória de ontem não consegue lograr êxito em vitórias futuras. Porque vai sempre ficar lembrando, a vitória que eu tive 2 anos atrás, a vitória que eu tive 5 anos atrás. Gente, essas vitórias nos servem como inspiração para dizer que o mesmo Deus que nos encorajou, que nos fortaleceu, que nos levou a avançar, é o mesmo Deus que continua fazendo hoje e vai fazer durante toda a nossa vida. Mas nós não podemos ficar satisfeitos com dias de ontem apenas. Ele nos traz boas lembranças do avanço. Mas espera aí, tem muito mais. Tem muito mais. Precisamos querer avançar ainda mais. É lícito, irmãos, reconhecermos o valor das vitórias de ontem, dos avanços de ontem. Mas por causa da nossa imperfeição, nós precisamos continuar avançando. Precisamos continuar porque a corrida não acabou. A corrida não chegou ao fim. E se a corrida não chegou ao fim, nós não podemos ficar satisfeitos apenas com a vitória de ontem. A Argentina não pode ficar satisfeita só com a vitória de hoje, não é verdade? Com o tricampeonato de hoje. Com certeza ela chegará ainda mais forte na próxima Copa do Mundo. A França queria,
ganhar a sua segunda Copa seguida. E a gente viu um time dedicado, a gente viu um time aplicado, a gente viu um time que estava preparado para ganhar mais uma Copa do Mundo. Por quê? Porque eles não estavam satisfeitos apenas com as vitórias de ontem. Eles queriam mais. Irmãos, o mundo nos ensina. Nós não podemos paralisar a nossa vida e ficarmos sentados sobre aquilo que deu certo no passado, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer em nós, naquilo que vai dar certo no futuro. Deus já está lá esperando a mim e a você. Não se sinta satisfeito com as suas vitórias espirituais, a ponto de não continuar avançando. Ah, pastor, como eu cresci no ano 2022, eu acho que eu vou parar por aqui. Você já pensou no seu crescimento físico? Começou lá como bebezinho, não é verdade? Se você tivesse ficado lá depois de 30 anos como um bebezinho, teria sido algo anormal. Com certeza os seus pais não ficariam satisfeitos de não ver o seu crescimento físico como naturalmente deveria acontecer. E às vezes eu fico pensando em Deus como nosso Pai, olhando para a nossa vida e vendo assim, como os meus filhos poderiam ter crescido muito mais. Como os meus filhos poderiam ter avançado muito mais, mas ficaram satisfeitos com aquele leitinho que foi dado no começo, ficaram satisfeitos com aquele colo do começo, ficaram satisfeitos com aquela vitória sobre uma enfermidade lá, quando ainda eram tão novinhos espiritualmente. Deus quer que os seus filhos continuem avançando. Deus quer que os seus filhos não fiquem satisfeitos só com as vitórias de ontem. Porque Ele é um Deus que ama surpreender os seus filhos. Então é tempo de não pararmos mais, de continuarmos avançando. Não se satisfazer apenas com as vitórias de ontem tem a ver com a humildade e o reconhecimento de que ainda precisamos buscar mais e mais a Deus e depender totalmente dEle para continuarmos avançando. Sabe qual é o grande detalhe? É que todas as vezes que nós ficamos satisfeitos com as vitórias de ontem, nós deixamos de depender de Deus. Achamos que nós não precisamos mais de Deus. Deus foi suficiente para nós até o dia de ontem. Deus é suficiente para nós em todos os dias da nossa vida. O pastor disse uma frase hoje no culto da manhã, que aquele que anda com Deus sempre tem histórias de milagres para contar. Porque é gente que está avançando. Quem tem experiências com Deus tem histórias de avanços para contar. Quem tem experiências com Deus não desiste, não para na vitória de ontem. Ele é alguém que tem vitórias contínuas, avanços contínuos, e ele não para, ele não se satisfaz apenas com alguma coisa que aconteceu. Há um desejo ardente no coração dele de ser tudo aquilo que Deus o criou para ser. Ah, irmãos, se nós fôssemos tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Se o nosso coração queimasse por ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser. O desafio é nunca parar de avançar. Mas o desafio também é saber que as vitórias de ontem foram importantes para nós, mas nós não podemos ficar apenas satisfeitos com aquilo que aconteceu ontem, porque Deus é um Deus que tem muito mais. Eu aprendo uma segunda lição com Paulo. Nunca pare de avançar, então mantenha os seus olhos fixados no alvo. Como eu sou encorajado e motivado a não parar de avançar, quando eu consigo fixar os meus olhos no alvo. Às vezes nós não conseguimos avançar porque estabelecemos muitos alvos. Alvos distintos. Alvos que, se pegarmos todos eles, nós vamos ver que nenhum deles tem conexão. Porque o único alvo que faz conexão com todos os outros alvos é Jesus. Então eu preciso fixar os meus olhos em Jesus. Ele é o meu alvo, e se Jesus é o meu alvo, eu não posso parar de avançar.
Olha o que Paulo disse na parte B do versículo 13. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo não está mais olhando para trás. Paulo está olhando para frente. O apóstolo Paulo aqui ele mostra a necessidade de termos uma direção certa e segura nos avanços da vida cristã. Quem corre em uma competição não olha para trás, não olha por cima do ombro, a fim de calcular a distância que já percorreu, nem como vão os concorrentes, mas ele fixa os seus olhos na linha de chegada. Quem corre fixa os seus olhos na linha de chegada. Ele não pode perder tempo olhando para trás. Irmãos, se nós queremos continuar avançando, nós precisamos fixar os nossos olhos na linha de chegada. Os nossos olhos no alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. E se mantivermos os nossos olhos fixados nele, com certeza o nosso coração se encherá de coragem, de força e de vigor para não pararmos de avançar. Para continuarmos avançando na vida espiritual, não podemos ser distraídos pelas preocupações do passado e nem pelas ansiedades do futuro. O corredor que olha para trás perde a velocidade, perde a direção e perde a corrida. Se você continua olhando para trás, com certeza você já perdeu velocidade, você já perdeu a direção e provavelmente perderá a corrida. Se quisermos continuar avançando, precisamos olhar para frente e fixar os nossos alvos, fixar os nossos olhos no alvo proposto. A Bíblia nos mostra que olhar para trás é sempre perigoso demais. Podemos nos lembrar aqui da mulher de Ló. Ela olhou para trás e o resultado é que ela foi transformada numa estátua de sal. O povo de Israel, influenciado pelos 10 espias incrédulos, quis voltar para o Egito. E o que aconteceu? Morreu no deserto. Todas as vezes que nós olhamos para trás, ao invés de olharmos para frente, nós morremos. Ou algo dentro de nós morre. Não podemos retroceder. Não podemos voltar atrás, não podemos olhar para trás. E é interessante porque a palavra de Deus fala sobre isso. Deus disse o seguinte em sua palavra: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que ficam apenas olhando para o retrovisor da vida. Não conseguem mais olhar para o para-brisa limpo. O para-brisa que mostra uma perspectiva diferente, um horizonte diferente. O para-brisa que mostra, o para-brisa dianteiro do seu carro, que mostra o lugar onde você vai chegar. Mas se você fixar apenas os seus olhos no retrovisor, você não vai chegar no lugar que você deveria chegar. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. A palavra de Deus ao nosso coração é: avance, mas mantenha os seus olhos fixados no alvo. Não tire os seus olhos do alvo. Se você não tirar os seus olhos do alvo, você será capaz de nunca parar de avançar. O apóstolo Paulo nos traz uma terceira lição preciosa. Essa terceira lição diz o seguinte: nunca pare de avançar, então esteja determinado a vencer. O avanço está intimamente ligado à vitória. Aqueles que estão determinados a vencer, estão determinados a avançar. Paulo disse no versículo 14: prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O verbo prosseguir, usado neste verso, tem o sentido de esforço intenso. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo de forma intensa a sua presa. Paulo está dizendo: estou prosseguindo para o alvo, estou determinado a vencer, estou empenhando grande esforço, intenso esforço, estou perseguindo esse alvo, nada me distrai. Ele estava determinado a vencer, e porque estava determinado a vencer, ele estava avançando, ele não parou de avançar. Se você estiver determinado a vencer, você não vai parar de avançar. Um cristão não se torna um atleta vencedor ouvindo sermões. Ele não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros, torcendo nos jogos. O cristão atleta bem-sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer. Ele está louco para entrar no jogo. É final de Copa do Mundo. Ele não se satisfaz em ficar apenas no banco de reservas. Ele quer entrar no jogo, ele quer participar. Por quê? Porque ele está determinado a vencer. Deixa eu dizer uma coisa: se até aqui vocês têm estado nas arquibancadas dessa igreja, é hora de você descer dessas arquibancadas e entrar no jogo. E entrar no jogo. Porque é nesse jogo que você mostra que você está determinado a vencer. Ah, irmãos, quantas pessoas que chegam nesse lugar com a fisionomia de derrota. Sai das arquibancadas. Vem para a quentura do jogo. Esteja determinado a vencer. Quem sabe a história do apóstolo Paulo sabe que antes da sua conversão, ele perseguia os cristãos. Mas agora o texto diz que ele persegue a vocação de uma vida em Cristo. Paulo persegue a vocação de uma vida em Cristo como um caçador destemido. Eu tenho um alvo e eu vou chegar nesse alvo. Simplesmente isso. O que é ser determinado a vencer? Eu sei onde quero chegar e eu vou chegar lá. Eu sei onde Deus quer que eu esteja e eu vou estar lá. Eu sei para o que Deus me criou e eu vou chegar nesse lugar. Eu estou determinado a avançar. Eu estou determinado a vencer. Nada vai me parar. Talvez você tenha sido paralisado por aquilo que disseram a você, mas eu quero lembrar a você que Deus está dizendo que você pode chegar lá porque Ele é contigo. Ele criou você para chegar no lugar que Ele disse que você vai chegar. Seja então determinado a vencer. As lutas vão aparecer, mas é lógico que vão. Elas vão se intensificar? Vão se intensificar, sim. Mas se você se posicionar, você vai chegar. Se você se posicionar, você vai avançar. Faça isso como um caçador destemido, que não se importa com os perigos da floresta, que não se importa com os perigos de outros animais predadores. Não, ele não se preocupa com isso, porque ele está determinado a caçar aquele animal e ele vai até os últimos suspiros da sua vida, embora daquele objetivo. Embora Paulo esteja nessa corrida de forma voluntária, ele empenha toda a sua força. Ele é atraído pelo alvo. Ele é atraído pelo prêmio da vitória. E o que é que Paulo busca com tanta determinação? O texto diz: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
na busca pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos ser determinados a vencer. O grande problema é que nós achamos que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo vira facilidade. Quando na verdade começou uma corrida. E uma corrida que só termina quando Jesus voltar ou quando Deus nos levar. Então precisamos, a partir do momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, não pararmos de avançar. Precisamos, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, ser determinados a vencer. Não podemos abandonar a corrida. Não podemos deixar a competição. Não podemos desistir. Não podemos parar de avançar. E como já disse, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Seja determinado a vencer. E você nunca vai parar de avançar. E a quarta e última lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui nessa noite: nunca pare de avançar, então conserve a disciplina. Versículos 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A palavra grega para vivamos é um termo militar que significa permanecer em linha ou manter em alinhamento. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Preste atenção. Tão somente mantenha-se em alinhamento com aquilo que você já recebeu. Tão somente permaneça alinhado com aquilo que você já alcançou. Quando você der novos passos para novos avanços, você vai se lembrar com quem você se alinhou para avançar no passado. Paulo nos ensina que não basta correr com disposição. Paulo nos ensina que não basta vencer a corrida, mas é preciso obedecer às regras. Um alinhamento. É preciso conservar a disciplina. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas não chegaram ao fim, por não levarem as regras de Deus a sério. Estou falando de personagens bíblicos, mas bem poderia me lembrar de muitos personagens da Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina, que começaram bem a corrida, mas que não estão mais entre nós, porque não conservaram a disciplina, não se alinharam com Deus, não obedeceram às regras, não mantiveram o alinhamento. Eu olho para a Bíblia e vejo homens e mulheres que não mantiveram o alinhamento, que não conservaram a disciplina, então pararam de avançar e terminaram a vida de forma trágica. Já ouvimos aqui por diversas vezes que o importante não é como a gente começa, mas o importante é como a gente termina. Se você começou bem, pode terminar melhor ainda. Mas se você começou mal, você pode melhorar. Você pode avançar. Mas Deus tem as suas regras. Deus tem a sua disciplina. Deus tem o seu contrato.
E Paulo estava dizendo aos crentes de Éfeso, os crentes de Filipos: vocês precisam conservar a disciplina. Vocês precisam obedecer às regras de Deus. Porque se vocês não fizerem isso, vocês não vão continuar avançando. Para continuar avançando, nós vamos precisar conservar a disciplina de Deus. Obedecer às suas regras. Andar de forma alinhada com o que a sua palavra ensina. Não avançamos porque queremos que Deus ande de acordo com o que nós achamos que é bom. Não avançamos porque é Deus quem deve se alinhar ao que a gente pensa. Não avançamos porque achamos que Deus é quem deve obedecer às nossas regras. Aliás, temos visto o que tem acontecido nos últimos dias. E o que tem acontecido nos últimos dias nada mais é do que o cumprimento daquilo que a palavra nos ensina. Mas muitos vão ficar pelo caminho. Por quê? Porque não alinharam a vida com aquilo que Deus derramou. Não alinharam a vida com as regras de Deus. Não alinharam a vida com a palavra de Deus. Precisamos continuar correndo, sem carregarmos os pesos inúteis e desnecessários do pecado. Não avançamos porque carregamos pesos inúteis, que já deveríamos ter deixado há muito tempo para trás. E por que não deixamos? Porque não obedecemos às regras de Deus. Porque não conservamos na nossa vida a sua disciplina. Porque não alinhamos a nossa vida àquilo que Ele gostaria que nós alinhássemos. Eu gostaria de pedir você que ficasse em pé nesse momento. Porque hoje nós recebemos um convite de Deus. Um convite de Deus com uma mensagem bem específica, bem clara. Nunca pare de avançar. E sobre isso o apóstolo Paulo escreveu o seguinte aos crentes da igreja de Éfeso. Ele disse assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, conservando a disciplina, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nunca pare de avançar. Então, não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Mantenha os seus olhos fixados no alvo. Seja determinado a vencer e conserve a disciplina. Ande alinhado com o céu. Você quer continuar avançando ou você quer permanecer paralisado onde você está? Quantos querem continuar avançando? Quantos não querem parar de avançar? Aleluia! Eu sei que você entrou aqui, eu sei que você quer continuar avançando, é isso mesmo? Gente, a gente pode continuar avançando, sabe por quê? Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele vai ordenando os seus anjos para conosco lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para aquele que nele confia.
caminha com você, meu irmão, de noite ou de dia. Então, erga as suas mãos, a vitória chegou. Comece a cantar com muito louvor, aleluia. É assim que você quer continuar avançando, com muito louvor? É assim? Então nós vamos adorar ao Senhor, vamos cantar essa canção com muito louvor, mas que seja uma expressão do seu coração nessa noite, que seja uma expressão de homens e mulheres que não querem parar de avançar, que seja uma expressão de filhos e filhas que não desistem, que não abandonam a corrida, mas que estão com seus olhos fixados no alvo, que querem chegar ao final da corrida e receberem o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor.